Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Grisibowski, Marcela Brunhara. Nós somos o Casal Hipnose e o papo de hoje é relacionar os pensamentos destrutivos com o cansaço. Como que um pensamento destrutivo pode cansar tanto a gente, fazendo a gente perder energia para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente tem a fazer. Então, o objetivo do nosso vídeo de hoje é falar sobre a relação entre o pensamento destrutivo e aquele cansaço, aquela coisa ruim que você infelizmente acaba sentindo ao longo do seu dia. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar como que um pensamento destrutivo pode causar cansaço. Por que você acha que pensamento destrutivo causa cansaço? O que você sente sobre isso? Nossa, eu não sei nem por onde começar, né? Porque é tanta relação que tem uma coisa com a outra, porque a nossa mente, quando a gente tá com algum pensamento negativo, destrutivo, né? A nossa mente fica ativa o tempo inteiro. Olha o gasto de energia que tem isso. E a gente fica pensando nas piores coisas, nas piores possibilidades, nas piores maneiras, no pior tudo que pode acontecer quando 99,9% das coisas nunca chegam a acontecer, mas a gente gasta tanta energia, mas tanta energia pensando nisso, aí pensando na coisa ruim, no que a gente vai fazer diante dessa coisa ruim, no que a gente vai responder diante dessa coisa ruim. A gente já cria todo aquele diálogo, né? Eu vou falar tal coisa, a pessoa vai responder isso, aí eu vou responder tal coisa, aí vai tal coisa. Nossa Senhora, aí só de pensar sobre isso já gera um cansaço. Já cansa pra caramba, né? É muito louco, porque o fato de pensar destrutivo, como você falou ali no início, ele gasta muita energia. E realmente, manter a nossa mente ativa, funcionante, ela realmente consome praticamente toda a glicose que a gente tem no nosso corpo. A glicose, ela é o principal combustível dos nossos neurônios, das nossas células cerebrais. Então, a partir do momento que a gente não para de pensar ou fica pensando coisas inúteis, coisas destrutivas, entrando num loop destrutivo, a gente realmente está consumindo uma energia que poderia ser canalizada para outras coisas. Então, isso que a Marcela falou, é totalmente real mesmo, né? Pensar destrutivo consome energia. Mas talvez você pergunte, tá, mas pensar coisa positiva também não consome energia? Também consome energia. Porém, o resultado de você pensar positivo, ele gera coisas boas no nosso organismo que dão resultados muito bons, muito benefício do que um pensamento destrutivo e negativo. Então tem essa grande diferença, né? Mas bem pontuada essa questão do gastar energia também, né? Nossa Senhora, consome de uma forma que às vezes você acabou de acordar, você está completamente descansado, física e mentalmente. E aí começa aquele turbilhão de pensamento destrutivo. De repente, você ainda não foi para o trabalho, você ainda não começou, digamos, os teus afazeres, não começou com algo que realmente vá consumir a tua energia. Com algo natural, digamos, do teu dia a dia que vai consumir. Mas você já está esgotado. Você já está esgotado por causa desse turbilhão de pensamento destrutivo. Pois é. E, bem, a gente não explicou, né? O que são pensamentos destrutivos, o que são pensamentos negativos, tá? A gente vai explicar de uma maneira bem simples, vai ser bem tranquilo de entender, tá? O pensamento destrutivo nada mais é que um pensamento ilusório que vem na nossa mente, que o nosso cérebro, ele cria esse pensamento baseado numa possibilidade. O que isso quer dizer? Vamos imaginar o seguinte exemplo. Você vai dirigir de carro da sua casa até o teu trabalho. Existem vários pensamentos que podem acontecer no momento que você imagina situações que podem acontecer ao longo desse caminho. Imagina só, você pode sair de carro e às vezes você pode bater o carro. Você pode furar o pneu do seu carro. Você pode acabar atropelando alguém. Você pode acabar a gasolina no meio do caminho. Você pode ser assaltado. Um monte de coisa ruim pode acontecer no intervalo de você sair de casa até você chegar no seu trabalho. O que são os pensamentos destrutivos? São quando esses pensamentos, essas ideias que a nossa mente cria, eles ficam dentro da nossa mente
e não saem de lá. Eles ficam criando, avisando a gente, olha, você vai bater o carro, fica esperto que você vai bater o carro. Ele fica consumindo o nosso tempo, ele fica na nossa cabeça a todo momento ali e consumindo energia, consumindo o nosso tempo e deixando a gente completamente maluco. Então os pensamentos destrutivos basicamente são pensamentos como esse exemplo que eu dei. E um vai alimentando o outro, né? Porque, por exemplo, essas situações que o Flávio acabou de descrever, qualquer pessoa, qualquer coisa que estiver fazendo, tá sujeito a acontecer alguma coisa ruim. Mesmo aquela pessoa que não sai de casa, fala assim, não, eu tenho medo de ser assaltado, então não vou sair de casa para não ser assaltado. Eu tenho medo de bater o carro, então não vou dirigir. Eu tenho medo de altura, então não vou andar de avião. Eu tenho medo de acidente, então não vou andar de ônibus. Vamos supor que a pessoa, por mais medrosa que seja, então ela se enclausura em casa achando que está segura. Ela pode tropeçar, bater a cabeça numa quina e acontecer alguma coisa. Então, a qualquer momento, qualquer situação, pode acontecer alguma coisa. Todo mundo. Você tá vivo, você tá suscetível a algo. Então, se você... Imagina só, você tá... Sei lá, qualquer coisa que você for fazer, você começa a ficar bitolado com as coisas ruins que podem acontecer. Por exemplo, tô sentada aqui. Meu Deus, é uma mesa de vidro. Esse vidro ele pode quebrar, pode estourar, ele pode vir aqui em mim, pode me machucar. Tô sentado nessa cadeira, essa cadeira pode quebrar. Ou você fica neurótico. E esse tipo de pensamento, que nem aquela coisa que é o que eu comecei a falar, um vai alimentando o outro. Que aí, meu Deus, a mesa pode estourar o vidro. Se o vidro estourar, vai me machucar. Se me machucar, eu vou precisar ir para o hospital. Se eu precisar ir para o hospital, quem que vai me levar? Porque você pode se machucar também. E daí, a gente vai ter que ligar para alguém. Como que a gente vai fazer? Olha o loop destrutivo de coisas terríveis que você está projetando que muito provavelmente não vai acontecer, e se, Deus o livre, alguma coisa ruim acontecer, não vai ser daquela forma que você pensou e você gastou energia à toa. E esse um pensamento negativo que daí leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro, daqui a pouco você está desesperado, completamente esgotado, completamente paranoico, em milhares de projeções completamente... Nossa Senhora, que só... Assim, que você não vai fazer nada na vida. Pois é. Porque se eu respirar, eu posso me engasgar com o ar, eu posso morrer sufocada. O pensamento destrutivo, ele funciona meio que uma base de uma fobia, de um medo irracional, sabe? Porque, às vezes, o pensamento, ele se cria na nossa mente e a gente, ele pode simplesmente valorizar ele ou não, ou transformar esse pensamento destrutivo numa forma de aprendizado ou não, né? Por exemplo, quando você... a gente não tem filhos, né? Mas eu acredito que quando você tem um filho e esse filho está numa idade em que ele vai na casa de um amiguinho, ele vai sair, ele vai fazer alguma coisa, pensamentos destrutivos comumente aparecem na nossa mente. Será que pode acontecer alguma coisa com ele? Será que ele pode cair, se machucar? Será que determinada coisa pode acontecer? Então, todos esses pensamentos destrutivos, eles aparecem na nossa mente como uma forma de proteção. Eles vão proteger a gente pensando no seguinte, bem, eu vou precaver esse indivíduo de situações para que ele possa também se precaver com ações e atitudes. O pensamento destrutivo, nesse ponto, ele serve para isso. Ele vem meio que para nos proteger mesmo. Sim, né? sim. Imagina só, há 10 mil anos atrás, a gente indo caçar. E daí tá lá um leão, lá paradão, lá de boa, e a gente vai caçar esse leão. Se a gente não projetasse mentalmente que se alguma coisa desse errado, se alguma coisa que a gente fizesse chamasse a atenção do leão e o leão viesse em cima da gente, a gente morreria. A gente criou esse mecanismo de defesa com o passar dos anos, né? Isso pra gente se proteger, pra proteger a nossa espécie. O problema é que nos dias de hoje... O leão não existe. O leão não existe. Quer dizer, mais. Existe, mas não vai brotar um leão aqui. Mas o nosso mecanismo de luta e fuga continua, né? Ele continua. E o problema é quando a gente fica dando gasolina, a gente fica dando combustível para esses pensamentos, né? Então, tem muita gente que pensa negativo, se prende àquele pensamento negativo e deixa de viver por causa desse pensamento negativo, desse pensamento destrutivo. E ele consome muita energia. Às vezes a gente perde o nosso dia pensando numa possibilidade, às vezes imaginária, de algo acontecer, que é uma criação puramente da nossa mente
tentando nos proteger, só que está atrapalhando muito mais do que protegendo, né? E eu diria também energia no sentido próprio, né? Como também energia no sentido, assim, de o quanto atrapalha nas relações. Porque você encontra com uma pessoa, vamos supor, e você acha que aquela pessoa, ela te olhou com uma cara meio fechada. Na tua mente já começa a passar, às vezes, um monte de coisa. Meu Deus, o que eu fiz? Fiz alguma coisa pra essa pessoa? Essa pessoa tá brava comigo? Aconteceu alguma coisa? Ou sei lá, por exemplo, falei alguma coisa que essa pessoa não gostou? Você já começa a pensar 1 milhão de coisas. Ou então você já, sei lá, você dá uma resposta meio atravessada pra essa pessoa. Afinal, essa pessoa te olhou meio torto. Aí você cria uma briga desnecessária quando às vezes a pessoa só, sei lá, tava pensando alguma outra coisa. Você olhou a cara dela, você pressupôs que a cara dela tava, sei lá, significando alguma coisa ruim, você teve esse pensamento destrutivo em cima disso, o que causou um extremo mal-estar e talvez até mesmo uma briga entre você e essa outra pessoa, quando, por exemplo, não aconteceu absolutamente nada, essa pessoa estava extremamente normal, você também, mas você achou que ela estava brava, ou você achou que você tinha feito alguma coisa para ela, e nisso vocês começaram a brigar. Quantos relacionamentos, às vezes, marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, irmãos. Acontece isso, de você, às vezes, encontrar com a pessoa já pensando, putz, essa pessoa, ela deve estar brava comigo por causa de tal coisa. Ou então, eu tô brava com essa pessoa por causa de tal coisa. Porque tal coisa aconteceu. E aí você já tem tanto pensamento, você já planejou na tua cabeça todo o diálogo que vai acontecer. E aí a pessoa às vezes tá tipo, com aquela cara assim, o que eu fiz? Por que você tá me tratando desse jeito? Por que você tá... E a pessoa tá lá, super brigando com você, só que chega uma hora que você se irrita também. Sim. E aí, briga entre os dois, e aí o gasto de energia que você teve, né, nessa projeção em coisas que não são reais, e o gasto de energia no físico também, né? Com a situação ruim que foi causada. E o gasto de energia depois para resolver essa situação. Com certeza. A nossa mente, ela tem a capacidade de criar coisa que não existe. E ela cria realmente baseado nesse conceito, nesse contexto de vai que, né? Vai que acontece alguma coisa, vai que tal situação não aconteça, tudo mais. Então a nossa mente, ela cria essas várias possibilidades, porém a nossa mente consciente, o nosso racional, ele serve para realmente identificar se aquilo é ou não útil para ser usado naquele momento. Uma pergunta. Isso que você falou do vai que, ele está totalmente atrelado, né, com a questão da nossa evolução, por exemplo, vai que o leão aparece, para onde que eu tenho que ir? Vai que, por exemplo, essa plantinha que está mexendo é algum bicho que está me colocando em perigo, aí então você já começa a se precaver e pensar em milhares de alternativas do que você vai fazer, porque vai que tal coisa aconteça. É a pura ativação do luta e fuga. Na verdade, o nosso mecanismo de luta e fuga, ele serve exatamente para isso. É para que a gente se proteja de situações que podem cursar com riscos para a gente, né? Então, por exemplo, o que fisiologicamente acontece no nosso corpo quando a gente passa por um estresse, né? Vamos imaginar o seguinte, a gente se depara com uma situação de risco de vida. Vamos colocar a seguinte situação, você está andando numa selva e aparece uma cobra venenosa na sua frente. Então, a gente tem uma reação de luta e fuga, completamente normal. A tendência é que a gente não lute contra uma cobra, pelo menos nós, pessoas normais, a gente vai querer fugir daquela cobra. Uma coisa completamente normal e natural do ser humano, a não ser que a pessoa tenha um conhecimento e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Vamos pensar na questão da fuga, né? Mas o que acontece no nosso corpo quando esse mecanismo de luta e fuga ele é ativado? Então, existem alguns hormônios que são simplesmente eles inundam o nosso corpo para que a gente tome ações e atitudes para que a gente fuja ou lute, né? Então, os principais que eu vejo é o cortisol, que está relacionado ao estresse. Ele é um hormônio que está bem relacionado ao estresse, então a gente é inundado de cortisol, que vai fazer com que tenha N questões que sejam transformadas e mexidas no nosso corpo, mas principalmente a adrenalina. A gente tem uma descarga de adrenalina no nosso corpo e essa adrenalina vai fazer com que a gente fique completamente ativado.
A questão é que a adrenalina, ela tem um tempo em que ela funciona. Ela não fica ativa a todo momento, né? Então, quando a gente tem essa adrenalina ativada no nosso corpo, a gente começa a acelerar os nossos batimentos cardíacos, a gente começa a ficar mais ofegante, a respirar mais rapidamente, a gente começa a inundar de sangue os nossos braços e pernas para a gente começar a querer correr, a gente fica um pouco pálido, mesmo no rosto, na parte mais central do nosso corpo a gente fica pálido, porque a gente quer simplesmente fugir daquilo. Só que, olha a sacada. A gente acaba ativando todo esse mecanismo fisiológico no nosso corpo por uma situação de perigo real. O problema é que em várias e várias e várias vezes no nosso dia, principalmente devido aos pensamentos destrutivos, a gente acaba ativando esse mecanismo sem existir um perigo real. É um perigo completamente imaginário que a nossa mente aprendeu a criar. Então, por exemplo, às vezes você está lendo uma notícia. Porque tal pessoa foi sequestrada, abusada sexualmente e morta. Você acaba ativando um mecanismo de luta e fuga dentro do teu corpo a partir da tua mente. Quer dizer então que, então não vou ler mais notícia? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que você precisa entender que o pensamento destrutivo vai ficar ativando luta e fuga. E para a gente ter todo esse mecanismo estruturado e pronto para funcionar, a gente tem que ter energia para isso. A gente tem que estar com reservas. O problema é que ficar ativando isso toda hora, ativando, deixa a gente muito cansado. Então, por isso o cuidado de relacionar pensamentos destrutivos e o nosso estado, não só de espírito, mas o nosso cansaço. Porque pensar de maneira destrutiva vai ficar ativando o mecanismo de luta e fuga. E a gente vai ficar sofrendo as consequências disso, que é ficar cansado. Além de se estressar pra caramba, tem um monte de outras coisas, né? E causar vários outros problemas, né? Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta, então. A solução para pensamento destrutivo é você parar de pensar ou pensar coisa boa? Ou os dois? O que você acha que é a melhor forma de resolver isso? Eu acho que só para de pensar que morreu, né? Tenta parar de pensar. Quanto tempo você consegue ficar sem pensar agora, você que tá vendo esse vídeo? Bom, nunca conversei com alguém que fez super, assim, meditação. Os monges tibetanos lá. Nunca conversei com alguém assim, para saber se realmente um estado meditativo extremamente... A pessoa realmente fica sem pensar, né? Mas não vou entrar nesse mérito. E acredito que ficar sem pensar é algo que não aconteça. A questão, o que eu vejo, assim, e o que eu sempre batalho para fazer é o seguinte: quando vem algum pensamento negativo, eu falo pensamento negativo, destrutivo como sinônimos, né? Mas apesar de terem suas diferenças, mas... Não é a mesma coisa. Porque o pensamento negativo, ele tem uma força muito forte, ele tem ele vem muito intenso, né? Então, para cada pensamento negativo, eu penso pelo menos 2 positivos. E eu forço a minha mente para fazer isso. Legal, hein? E de tanto eu repetir isso, acaba se tornando automático. Então, digamos, eu tô aqui, aí, vamos supor, a hora que a gente chegou aqui para começar a gravar, tava sol. Agora tá começando a fechar o tempo. Vamos supor que a gente tivesse que fazer alguma coisa na rua, e aí agora eu estivesse gravando, olhando pra janela, pensando assim: ai meu Deus do céu, vai chover. E aí começasse a vir na minha cabeça algum pensamento assim: vai chover, aí a gente não vai conseguir fazer o que tinha pra fazer, não sei. Automaticamente já, para Marcela, e eu começo a pensar pelo menos 2 coisas positivas. Tudo bem, vai chover, mas calma, a gente vai ter que ficar na chuva? Não, tem lugares cobertos. E olha, tudo bem, vai chover? Ok, mas olha os benefícios que tem em relação à chuva. Por exemplo, eu tenho rinite. O tempo seco atrapalha a minha rinite. Chovendo, umidade, ajuda na minha saúde. Então, sabe, ou pode ser coisa relacionada a... Sabe, pode ser qualquer tipo de pensamento. Sei lá, alguém falou meio... Sei lá, você vai encontrar com uma pessoa e você... Sei lá, parece que o santo não bate muito com essa pessoa. Mas você precisa conviver com essa pessoa. Aí você vai encontrar aquela pessoa. Automaticamente já vem: eu vou ter que encontrar aquela pessoa, meu Deus do céu, que saco. Para
para com isso, pensa, encontra alguma maneira que funcione pra você. Eu costumo repetir pra mim, sugestão não aceita. Ou então, sabe, bloqueia esse tipo de pensamento e já coloco, ok, eu vou encontrar com essa pessoa, mas eu não sou obrigada a ficar conversando com ela como melhor amiga. Ou então, eu não gosto dessa pessoa, ou sei lá, o santo não bateu, mas pode ser que ela fale alguma coisa que me traga algum feedback, que me traga algo positivo, que me traga alguma percepção que talvez uma pessoa que é próxima a mim, que é um amigo, não teria talvez coragem de falar, essa pessoa vai falar. Então, sabe, pensa alguma coisa positiva, pelo menos 2. Porque é aquilo que eu falei, a coisa negativa, ela tem um poder muito grande, né? Ela tem uma força muito grande. Então pensa pelo menos 2 positivas, que você vai ver como você vai se sentir bem melhor e como você vai conseguir sair daquela situação destrutiva e conseguir enxergar a situação de um outro ângulo. É muito interessante isso. Então, quando a gente para analisar... E você? Tá, então, eu vou responder isso. Quando a gente para analisar a questão de parar de pensar e pensar coisas positivas, eu bato muito nessa tecla de não adianta só pensar positivo. Você tem que pensar positivo de maneira inteligente. Sim. Tá? Então, o que eu faço? Vem um pensamento destrutivo na minha cabeça. Vamos imaginar o seguinte... vou dirigir de casa até o trabalho e existe o risco de eu bater o carro. Beleza. O que eu faço? Antes de sair, se eu estiver passando por essa situação, isso pode ser aplicado para qualquer coisa, tá? Eu fecho os meus olhos e eu começo a simplesmente entender a fundo esse pensamento destrutivo que está vindo. Eu começo a visualizar esse pensamento destrutivo como se eu estivesse vendo ele em terceira pessoa. Eu coloco e começo a me ver naquela situação. Por exemplo, eu com os olhos fechados eu começo a pensar, bem, eu dirigindo o carro, tudo mais, fui lá e bati o carro. Que sensação ruim e tal, coisa, não é legal isso que aconteceu. Tá, rebobina a fita. Quando a gente tem pensamentos, a gente tem poder sobre os pensamentos. Então, rebobina a fita. O que eu poderia fazer para evitar de ter tido esse acidente? Bem, é só se eu reduzir aqui a velocidade que eu posso ficar mais tranquilo. Reduzo a velocidade, freiei, não deu acidente. Olhei para os 2 lados, atravessei a rua, continuei dirigindo. Foi isso, foi aquilo, tudo mais. Então eu começo a mentalmente visualizar o que está me fazendo mal e começo a criar uma projeção de tudo acontecendo maravilhosa e perfeitamente bem. Sim. Até que aquilo se conclua, se encerre. Isso pode ser aplicado a qualquer pensamento destrutivo, sabe? Se você tem um pensamento de que, por exemplo, o teu cônjuge está te traindo, e você sabe que isso pode ser realmente uma paranoia só. Começa a imaginar isso, do tipo, bem, ele pode estar me traindo, tudo bem. Só que e se não for uma traição? E se for isso, for aquilo, for aquilo, for aquilo? Você começa a criar outras percepções que vão fazer você se sentir bem e vão deixar você mais tranquilo ou tranquila para conversar com o teu cônjuge sobre, olha, eu tô me sentindo assim, assado, tudo. Você não vai com as pedras na mão para jogar na cabeça da pessoa, afirmando que a pessoa tá fazendo algo que às vezes ela não tá fazendo. Então, é a forma que eu vejo de você controlar pensamentos destrutivos, né? Eu me baseio muito nisso quando eu lembro daquela história do Michael Phelps. Sim. O Michael Phelps, ele tem uma história muito interessante que ele treinava com água dentro do óculos. Olha que louco. Para quem nada sabe o que eu tô dizendo, né? Você tá com água dentro do teu óculos de natação, é horrível. Tipo, atrapalha muito, né? Então ele treinava com água dentro do óculos, por quê? Para, dentro da adversidade, encontrar alternativas em benefício. Não só treinava, né? Ele imaginava a situação e imaginava também. Às vezes, no meio da competição, entrando água no óculos dele, o que ele ia fazer para não atrapalhar a prova dele. E isso tudo fez com que ele conseguiria manter o nível profissional dele altíssimo mesmo com uma adversidade. E a nossa adversidade, nós pessoas normais que não somos hiperatletas, tudo mais assim, a nossa grande adversidade é os pensamentos destrutivos que a gente tem ao longo do dia. Isso atrapalha a nossa vida. E o que você falou, por exemplo, o que você faz,
é muito poderoso isso, eu utilizo isso também, né? É que são técnicas de hipnose, né, que a gente vai utilizando. E me lembrou de outra coisa também, que é outra coisa que eu faço também, assim, por exemplo, comecei a ter algum pensamento ruim, negativo, destrutivo, o que eu faço também? Eu fecho os olhos, respiro fundo e penso, o que esse pensamento tá querendo me dizer? O que essa sensação tá querendo me dizer? Porque, da mesma forma como a dor, ela é um sinal de que alguma coisa tá acontecendo com você, aquele pensamento também. Aquele pensamento, ele veio, às vezes, o teu subconsciente, ele não sabe se aquilo é bom ou ruim para você, né? Então, às vezes, ele associou, digamos, tal pessoa, tal situação com algo que vai ser perigoso para você. E aí, para te proteger, ele começa a te bombardear de pensamentos destrutivos para que você fique longe daquela pessoa, daquela situação, daquele contexto, para que você não sofra, para que você não fique mal, para que nada de ruim aconteça. Mesmo que nada de ruim vá acontecer, mas a nossa mente, ela associa coisas que às vezes não tem nada a ver, às vezes não tem nexo nenhum. Vamos supor, eu tô tomando aqui agora um gole de café, toca meu celular, eu atendo e recebo uma notícia extremamente, assim, horrível, dolorosa, assim, que me machuca muito. A minha mente, ela pode associar o café com a notícia, com o sofrimento. E aí eu posso acabar desenvolvendo alguma reação ao café. E aí, quando eu vou tomar café, digamos, meu corpo inteiro começa a me focar, começa a ficar ansiosa, começa a ficar mal, começa a ficar nervosa. Por quê? Porque a minha mente associou o sofrimento com o café. Então, se eu penso em café, eu posso começar, vamos, nesse caso hipotético, né? Eu pensei em café, às vezes minha mente começa a jogar um monte de informação, um monte de pensamento destrutivo, um monte de pensamento horrível. Fisiologicamente também acontece um monte de coisa ruim. Para quê? Para me manter longe do café, porque minha mente entendeu que longe do café eu não vou sofrer, porque perto do café, sofrimento. Então, eu começo a me questionar, o que esse pensamento está querendo me dizer? E aí eu começo a ressignificar também, por exemplo, digamos, e aí assim, né, como que vem essa resposta? Essa resposta, ela pode vir na hora, pode vir dias depois, o que for, mas ela vem numa forma de insight. Sabe aquele pensamento aleatório que te brota do nada? Vem mais ou menos assim, às vezes uma intuição, um pensamento do nada, mais ou menos dessa maneira, não vai surgir de uma forma mágica, assim, tipo, você vai ouvir uma voz assim dizendo, esse pensamento está querendo... Não vai ser assim, você vai sentir alguma coisa assim, uma intuição, um pensamento aleatório, alguma coisa assim. E aí eu ressignifico isso, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim, não, você vai encontrar com fulano, o santo não bateu, e cada vez que você encontra com fulano, você se sente meio mal, meio angustiado, isso é uma coisa que te suga energia, que você fica cansado, você não consegue render. E aí, digamos, eu vou encontrar com essa pessoa. Nisso começam a vir os pensamentos. Eu me questiono. Subconsciente, o que você está querendo me dizer com esses pensamentos? E aí, digamos, brota esse insight de situações passadas que eu encontrei, que eu me senti cansada, que eu me senti esgotada. E aí eu começo a ressignificar. Peraí, isso foi uma coisa que já aconteceu. Pode ter acontecido várias vezes, mas não significa que vai acontecer de novo. Ou então, eu não posso controlar a outra pessoa, mas eu posso controlar a forma como eu vou reagir diante daquela pessoa, diante daquela situação. Então, por mais que eu encontre a pessoa, o santo continue não batendo, eu posso simplesmente encontrar com aquela pessoa, ficar neutra diante daquela situação e aí fazer o que eu preciso fazer sem o gasto de energia. Nisso, pronto. Ressignifiquei aquela situação e cessei os pensamentos destrutivos que estavam vindo em relação àquilo. Fantástico. Nossa, fantástico. Fantástico. Então, se você aí está vendo esse vídeo e quer fazer um exercício para você controlar os pensamentos destrutivos, a gente vai fazer um exercício bem simples, bem prático, bem rápido para você controlar, simplesmente se libertar desse pensamento destrutivo agora. Talvez tenha algum negócio na tua cabeça que fica pulando, passando, e você está com dificuldade de resolver isso. Então a gente vai fazer um exercício contigo agora. Vamos fazer? Bora!
Então, beleza, vamos lá. Então, senta bem confortável numa cadeira. Se você estiver dirigindo, faz isso outra hora. Se estiver cozinhando, tal, faz outra hora. Agora você vai sentar num lugar confortável e, de preferência, colocar um fone de ouvido. Não faça isso em pé, tá bom? Não, pelo amor de Deus, não faça isso cozinhando, não faça isso dirigindo, não faça isso em pé, sentado, com a perna descruzada, confortável, com a perna 90 graus. Coloca o fone de ouvido. Se você estiver perto de alguém que talvez possa te interromper, possa conversar com você, só pede, diz assim, vou fazer um exercício, uns minutinhos, para ninguém te interromper, te atrapalhar, para você realmente poder aproveitar o máximo desse exercício. E se engaja. Então vamos lá. Então, nesse momento, fazendo tudo isso que a Marcela falou... E que você falou também. Que eu também falei. Pode fechar os teus olhos, tá? Mantenha os olhos fechados e comece a fazer uma respiração bem profunda. Comece a respirar fundo, com os olhos fechados e vai relaxando. Vai relaxando seu corpo, vai relaxando a sua mente e vai simplesmente sentindo a tua respiração acontecendo. Vai respirando fundo e sentindo a tua respiração acontecendo. E enquanto você vai respirando fundo, eu quero que você se concentre nos músculos ao redor de seus olhos e permita que esses músculos comecem a simplesmente relaxar. E permita que toda vez que você solta o ar, esses músculos ficam mais e mais pesados. Muito bem. Vai respirando fundo, soltando o ar e pesando os seus olhos. E comece a imaginar que os seus olhos, de tão relaxados que eles estão, eles simplesmente param de funcionar. Imagine como seriam os seus olhos completamente desligados e relaxados. Comece a sentir isso acontecendo. E no momento que você tiver certeza que os seus olhos relaxaram completamente, por uma vez apenas, eu quero que você tente abrir os seus olhos. Pode tentar abrir os olhos? Isso. Se você não conseguiu abrir, tudo bem, pode parar de tentar. Se você abrir os olhos, feche-os novamente e continua seguindo as orientações. Permita que todo esse relaxamento atravesse o seu corpo. Vá passando pelos seus ombros, pelos seus braços, pelas suas pernas. E relaxe cada vez mais. E vá relaxando. Você está indo muito bem. Então, nesse momento, eu vou iniciar uma contagem de 10 até 1. E no 1, eu quero que você sinta todo o seu corpo relaxado. 10, 9, vai relaxando cada vez mais. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Sinta o seu corpo completamente relaxado. Muito bem. E nesse momento, com o seu corpo completamente relaxado, eu quero que você imagine o seguinte, que você está de frente para uma porta. E atrás dessa porta tem um grande espaço, como se fosse um salão de eventos. E dentro desse salão de eventos, tá cheio de gente. Tem um monte de gente ali falando, gritando, conversando. Sabe? Tá uma bagunça de gente ali. Só que eu quero que você entenda, antes de entrar nessa porta, que todas essas pessoas que estão nesse local são seus pensamentos. Cada uma dessas pessoas é o seu pensamento, ou um pensamento que está passando pela sua mente. Alguns pensamentos gritam mais alto do que outros, alguns pensamentos fazem mais escândalo do que outros. Então você vai entrar dentro da sua mente agora e você vai se encontrar com todos esses pensamentos dentro desse local. E tá uma bagunça ali dentro. Pode abrir a porta agora e simplesmente entre dentro desse salão. Comece a olhar todas essas pessoas, algumas pessoas bizarras, outras pessoas que são muito coerentes para você, só que todas elas falando, todas elas conversando, discutindo, gritando, fazendo bagunça. Essa é a sua mente nesse momento. Todo esse turbilhão, toda essa bagunça, toda essa montoeira de gente. E você não aguenta mais isso. E chegou a hora de você tomar uma atitude. Então chegou a hora de você simplesmente calar a boca toda essa bagunça, dessas pessoas que não param de gritar. Então eu quero que você imagine agora que você tem uma grande buzina na sua mão. Aquelas buzinas de gás, que fazem um barulho enorme. Eu quero que você imagine que você está com ela na mão, preparado para em algum momento simplesmente apertar essa buzina.
E você vai notar que no momento que você aperta essa buzina, um silêncio vai tomar conta desse salão. Um silêncio vai tomar conta da sua mente. Eu vou iniciar uma contagem de 1 até 3 e no 3 você vai levantar bem o seu braço para cima e apertar essa buzina e o silêncio, depois que você tirar o dedo da buzina, vai tomar conta do recinto. 1, 2, se prepare e 3. Pode apertar essa buzina. Pode tirar o seu dedo. E agora aproveite esse silêncio. Note que todas essas pessoas desse salão, elas começam a sair dessa sala. Elas simplesmente vão embora dali. Algumas vocês conhecem, algumas você não conhece. Só que elas estão indo embora, todas elas. Até que agora, esse salão está completamente vazio. A sua mente está completamente vazia. Mas nenhum pensamento existe dentro da sua mente. E agora somente você pode repovoar essa sala. E você tem a oportunidade de repovoar essa sala apenas com boas pessoas. E isso você vai fazer no momento em que você quiser. É só fechar os seus olhos e repovoar a sua mente apenas com os sentimentos e pensamentos que você quer. Você está de parabéns. Eu vou iniciar uma contagem de 1 até 5 e no 5 você vai abrir os olhos, se sentindo maravilhosamente bem, com a sua mente completamente limpa, sem nenhum pensamento destrutivo, desconfortável atrapalhando você. 1. Comece a esticar braços e pernas. 2. Comece a trazer à tona os seus pensamentos. Isso, apenas pensamentos bons para repovoar essa sala. 3. Comece a sentir o seu corpo se movimentando, vai se esticando. 4. Você tem completamente controle e domínio sobre os seus pensamentos. E no próximo número, você vai abrir lentamente os olhos, dando boas-vindas a essa pessoa que controlou os seus pensamentos. 5. Pode abrir os olhos, dar uma esticada, dar uma esticadona aí. E dá uma mexida. E aí, deixa nos comentários o que você achou desse exercício, em que você simplesmente fez na sua mente, se livrou de todo e qualquer pensamento destrutivo. E toda vez que precisar, volta nesse vídeo, ouve de novo esse exercício e vivencie novamente essa experiência para você se livrar desses pensamentos destrutivos que simplesmente estão consumindo a sua energia. Tá bem? Mais alguma coisa, amor? Eu acho que foi muito... Ficou bem claro. E o exercício... exatamente o que você falou. Qualquer coisa, sempre. Assim, volta nesse vídeo. Volta no exercício. Deixa o Flávio te guiar, que você vai sentir muita diferença. E se acostuma. Deixa virar um hábito na tua vida. Tanto a questão, por exemplo, o exemplo que o Flávio deu, com o que ele faz, né, para controlar os pensamentos destrutivos. Deixa virar um hábito também quando vem um pensamento negativo. Já pensa automaticamente em 2 positivos. Pode ser sobre aquela mesma situação, pode ser sobre alguma outra situação, outra coisa. Deixa virar um hábito na tua vida, porque você vai ver a diferença. E pensa, se esse tipo de pensamento consome tanta energia, quanta coisa você pode fazer tendo essa energia, utilizando essa energia de forma correta, canalizada para a coisa certa. Quanto que a tua vida pode simplesmente dar um boom. Então, pensa nisso com carinho, faz exercício, faz esse, faz outros e utiliza a hipnose a teu favor sempre. Lembrando sempre, você controla os teus pensamentos. E se você não controlar, quem que vai te controlar? Pessoal, não deixa de se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você gosta e vê se a pessoa vai se beneficiar também desse exercício.
Acompanha a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente também está no Telegram com um canal exclusivo também. E continua acompanhando nosso trabalho para você receber mais vídeos, mais informações de como a hipnose pode combater o cansaço. A gente não quer mais pessoas cansadas, a gente quer pessoa com energia, pessoas que estão para cima para poder aproveitar a vida. Fechado? Então, um bom dia para vocês, se cuidem e a gente vai conversando. Até a próxima. Tchau, tchau.